Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos analisar mais algumas questões de provas do Detran, provas realizadas no dia 5 de julho de 2024. E eu começo analisando a prova de um aluno que foi aprovado acertando 27 questões e errando apenas 3 questões nesta prova teórica. Portanto, você que está se preparando para fazer também a sua prova, acompanhe aqui o canal, acompanhe esta correção de questões e assista também os outros vídeos aqui do canal. Tenho certeza que se você fizer isso, também será aprovado na sua prova teórica, gabaritando todas as questões. Portanto, primeiramente vamos ver quais foram essas 3 questões que este aluno acabou errando na sua prova teórica. Acertou 27, errando apenas 3 questões. E a primeira questão que a gente analisa aqui é uma questão simples, perguntando sobre o número de emergência 190. A questão diz o seguinte: na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar. Quando discamos 190, estamos acionando qual serviço de emergência? O da Polícia Militar. Polícia Militar tem o número 190. Bastante perguntado em provas teóricas aqui do Detran do Paraná. Mas o aluno acabou marcando Polícia Rodoviária Estadual. O número da Polícia Rodoviária Estadual é o número 198. 198, Polícia Rodoviária Estadual. 190, Polícia Militar. E os outros 2 números muito cobrados em questões do Detran é o número do SAMU, 192. Estude para sua prova. SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Tem o número 192. E também 193. 193, Corpo de Bombeiros. Números de serviços de emergência que nós precisamos saber. Não apenas para a prova teórica do Detran, claro, mas também numa emergência é necessário saber telefonar para esses números. Portanto, estude para sua prova números dos serviços de emergência. Próxima questão. Considere as seguintes afirmações sobre as normas de conduta no trânsito. A questão traz 3 itens e ao final pergunta quais deles estão corretos. Nesse tipo de questão, você precisa analisar cada item, interpretando, para depois responder quais deles estão corretos, de acordo sempre, claro, com o comando da questão. Item número 1. A conduta dos usuários de vias terrestres é regida por um conjunto de leis, decretos, resoluções e portarias das autoridades de trânsito. Item número 1, item correto. As nossas condutas no trânsito são regidas, sim, por leis, por decretos, resoluções e também portarias das autoridades de trânsito. Item 1, correto. Item número 2. O Código de Trânsito Brasileiro não prevê responsabilidade civil e criminal por ações incorretas realizadas no trânsito. Conseguiu identificar o erro da frase número 2? O erro da frase é a palavra não. Se retirarmos a palavra não da frase, ela fica correta. O Código de Trânsito Brasileiro prevê, sim, responsabilidades para o condutor na esfera civil e também criminal pelas ações incorretas realizadas no trânsito. Mas a palavra não ali deixou o item número 2 errado. E o aluno julgou que o item 3 estava errado, mas ele não está.
a legislação de trânsito encontra fundamento na Constituição Federal, que é a lei máxima do país. Qual é a lei máxima do nosso país, a lei maior do nosso país? É a Constituição Federal de 1988. E a legislação de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, ele encontra, sim, fundamentos lá na Constituição Federal. Portanto, item número 3, correto. Sendo assim, nesta questão, o aluno precisaria ter marcado a alternativa B. Itens 1 e 3 estão corretos. Aí mais uma questão que se repete muito em provas do Detran. Estude esta questão, bem como as próximas que a gente vai estar vendo aqui neste vídeo de hoje. Próxima questão. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia sob chuva intensa, recomenda-se. Qual é a recomendação quando você vai dirigir um veículo numa rodovia sob uma chuva intensa? Na resposta errada, o aluno marcou estacionar o veículo no acostamento desta rodovia. O início aqui da frase já deixou a resposta errada. Não é procedimento seguro de direção defensiva você estacionar em acostamentos, ainda mais sob condições adversas como chuva, neblina, cerração, entre outras. Estacionar no acostamento não é seguro e, de acordo com a legislação de trânsito, nós só podemos estacionar em acostamentos quando em emergências. Logo, a resposta aqui já ficou errada. Elimine da sua prova esse tipo de resposta. E uma resposta adequada que o Detran trouxe aqui, alternativa D, devemos evitar a utilização dos freios ao trafegar sobre poças d'água. Resposta correta aqui da questão. São recomendações de direção defensiva quando dirigimos sob chuva intensa. Evitar poças d'água, evitar também a utilização dos freios sobre as poças de água, reduzir a nossa velocidade, redobrar a nossa atenção, ligar o farol de luz baixa do veículo é obrigatório, acionar também o limpador de para-brisas, item obrigatório também quando você vai dirigir sob chuva, e sempre ter cuidados indispensáveis com a segurança. São algumas recomendações para se dirigir sob chuva. Portanto, essas 3 primeiras questões foram questões de uma prova. O aluno acertou 27 questões, foi muito bem na sua prova, passou tranquilo na prova, errando apenas essas 3 questões. Vamos agora analisar a próxima prova. Mais uma prova realizada também no dia 5 de julho de 2024. Este aluno também foi aprovado com 22 pontos. E a partir de agora nós vamos analisar quais foram as 8 questões que ele acabou errando na sua prova teórica. Primeira questão desta prova, ela diz o seguinte: é proibida a circulação de bicicletas onde? Onde é proibida a circulação de bicicletas? Na resposta errada, o trânsito de bicicletas não é proibido nas ruas e também avenidas de uma cidade. Os ciclistas podem transitar em ruas e avenidas, exceto se neste local existir um local apropriado para o trânsito de bicicletas, como ciclovias, ciclofaixas, ou também quando a sinalização no local proibir o trânsito de bicicletas. No entanto, se não existir locais apropriados e não existir a sinalização proibitiva, ciclistas podem trafegar em avenidas e ruas tranquilamente.
E a resposta correta da questão trouxe: é proibida a circulação de bicicletas nas rodovias. Nas rodovias é proibida a circulação de bicicletas, a não ser, salvo, onde exista um acostamento ou faixas de rolamento próprias para os ciclistas, ciclovias ou ciclofaixas. Portanto, é proibida a circulação de bicicletas nas rodovias, salvo onde exista o acostamento ou as faixas de rolamento próprias para o trânsito de bicicletas. Próxima questão. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso pelos veículos é permitido apenas para: quando que um veículo automotor poderá utilizar calçadas ou passeios públicos? Quando for acessar um estacionamento ou uma garagem, por exemplo. Para acesso a estacionamentos ou garagens, o trânsito de veículos automotores nas calçadas ou passeios públicos, ele é permitido. Ciclomotor também é um veículo automotor. Ciclomotor é um veículo de até 50 cilindradas de potência no seu motor. E as regras para ciclomotores são as mesmas para os veículos, como regra geral. Então, o ciclomotor, ele só poderá transitar em calçadas ou passeios públicos também para acessar estacionamentos ou garagens. Do contrário, a circulação de ciclomotores, ela não é permitida nas calçadas ou nos passeios públicos. Portanto, resposta aqui da questão errada. Próxima questão. A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado entre uma avenida e uma rua. No período entre as 23 e as 5 horas, o semáforo funciona em amarelo intermitente para todas as aproximações. Analise então a imagem de um cruzamento de vias. Nós temos dois veículos cruzando, o ônibus e o automóvel. A questão diz que no horário das 23 horas até as 5 da manhã, o semáforo fica funcionando apenas em amarelo intermitente para todas as aproximações deste cruzamento. Ou seja, neste horário citado pela questão, é desligada a luz vermelha do semáforo e também a luz verde. Elas não funcionam nesse horário das 23 às 5 horas da manhã. O que funciona é apenas a luz amarela intermitente, ou seja, amarelo piscante. Quando você se aproxima de um cruzamento que não está sinalizado, você só tem lá a luz amarela piscante neste momento. De quem é a preferência neste cruzamento? É isso que a questão vai perguntar aqui mais abaixo. De quem é a preferência de passagem por este cruzamento não sinalizado? Analise direitinho para ver se você acerta esta questão. A preferência de passagem será do ônibus ou do automóvel neste cruzamento não sinalizado? Vamos ver se você acertou esta questão. Comando da questão. Vamos ler o comando, a pergunta da questão. No período entre as 23 e as 5 horas, se dois veículos se aproximarem do cruzamento conforme o indicado na imagem, qual deles tem a preferência de passagem neste cruzamento não sinalizado? Se você respondeu o automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus, você acertou esta questão. Em cruzamentos não sinalizados, terá a preferência de passagem o veículo que se aproxima pela sua direita no cruzamento, pelo seu lado direito no cruzamento. Então, nós temos o ônibus e à direita do ônibus nós temos o automóvel. À direita lá do automóvel não tem ninguém. Então,
neste caso, a preferência de passagem é do automóvel, pois o automóvel se aproxima pelo lado direito do ônibus neste cruzamento não sinalizado. Em cruzamentos não sinalizados, terá a preferência de passagem o veículo que se aproxima pelo seu lado direito. No entanto, se fosse um cruzamento com rodovia não sinalizado, aí a preferência não seria do veículo que se aproxima pela direita. Se o cruzamento fosse com uma rodovia, a preferência de passagem seria do veículo que trafega pela rodovia. Aquele veículo que vai entrar na rodovia ou vai cruzá-la para e cede a preferência aos veículos que trafegam pela rodovia. E outro caso seria cruzamento com rotatória. Em cruzamentos com rotatória não sinalizados, a preferência de passagem é do veículo que circula por ela, rotatória. E nos demais casos, que é o caso aqui da questão perguntada, veículo que se aproxima pela direita do condutor, pelo seu lado direito no trânsito. Portanto, em cruzamentos não sinalizados, nós vamos observar essas 3 regras de preferência. Se o cruzamento não está sinalizado, quem trafega por rodovia terá preferência, quem trafega por rotatória terá preferência, e nos demais casos, quem se aproxima pelo seu lado direito no trânsito. Assunto muito cobrado também em provas do Detran. Preferência de passagem em cruzamentos não sinalizados. Próxima questão. A permissão para dirigir, que é conferida a você, candidato aprovado nos exames de habilitação, ela tem a validade de 1 ano. Você sabe que a permissão para dirigir, ela tem a validade de 1 ano, 12 meses. Só que após esse prazo, ela ainda será válida. Por quanto tempo ainda no máximo? Não apenas a permissão para dirigir, a carteira definitiva também tem a mesma regra. Após a data de validade do documento de habilitação, qualquer que seja ele, o condutor pode dirigir ainda por até 30 dias após o vencimento do documento. Pode dirigir tranquilamente, pois o documento é válido por mais 30 dias após o seu vencimento. No entanto, o aluno acabou marcando 60 dias. Resposta errada. Próxima questão. O condutor habilitado na categoria B, ele poderá conduzir que tipo de veículo automotor descrito aqui nas alternativas da questão? Categoria B é a categoria do automóvel, caminhonete, caminhoneta, ou seja, veículos automotores que não excedam a 3.500 quilos de peso bruto total. Peso do veículo e a carga que ele pode transportar. Você está se habilitando na categoria B para conduzir veículos que não excedam os 3.500 quilogramas de peso bruto total. E também veículos que não excedam 8 lugares, excluído o do condutor. Então, esta é a habilitação categoria B. Veículos motorizados que não excedam 3.500 quilos de peso bruto total e também não excedam 8 lugares, excluído o lugar do motorista, o lugar do condutor. O lugar do condutor não é contado em nenhuma categoria. E na resposta errada, nós temos veículo motorizado que exceda a 8 lugares para passageiros. Resposta errada. Seria veículo que não exceda a 8 lugares. Faltou a palavra não aqui na frase. Não
exceda a 8 lugares para passageiros. Próxima questão. Em relação aos motociclistas, é uma regra de segurança obrigatória. O que é uma regra de segurança obrigatória para motociclistas? Aqui na questão. Usar viseiras ou, na falta de uma viseira, usar óculos de proteção. Esta é uma regra obrigatória para a condução de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos. Usar viseiras no capacete ou, na falta de uma viseira, óculos de proteção. E o aluno acabou marcando não transportar crianças. Resposta errada. Na moto, até podemos transportar crianças, mas a criança tem que ser maior de 10 anos e que tenha condições de se cuidar da sua própria segurança. Portanto, é errado afirmar que na moto não se pode transportar crianças. Resposta errada. É proibido transportar na moto menores de 10 anos de idade ou que não tenham condições de se cuidar. Portanto, atenção com isso em provas do Detran e também, claro, no trânsito. Menores de 10 anos é proibido serem transportados em motocicletas. Próxima questão. Para garantir a boa manutenção e a segurança também, os pneus devem ser calibrados de quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo devemos calibrar os pneus do veículo? Resposta correta: semanalmente. Toda semana, de acordo com o uso do veículo, claro, mas o correto é semanalmente. E os pneus devem estar frios para um melhor acerto de calibragem desses pneus. Resposta correta aqui da questão. Não é mensalmente. Resposta errada. Próxima questão. Após ter causado um atropelamento, o motorista que conduzia o veículo chamou o socorro especializado para socorrer a vítima e, enquanto aguardava o resgate, adotou os seguintes procedimentos. A questão traz 5 procedimentos para a gente analisar e, ao final, responder quais deles são procedimentos adequados de primeiros socorros. Portanto, bastante atenção na leitura e na interpretação. Item número 1. Será que está correto? Será que é um procedimento correto de primeiros socorros? Ele manteve a calma e removeu a vítima. Será que devemos remover uma vítima que acabou de ser atropelada? Será que é procedimento correto removê-la do local? O item 1 já inicia trazendo um erro na frase remover a vítima. Como regra geral, não devemos remover uma vítima que acabou de sofrer um acidente de trânsito sem antes tomar os devidos cuidados com a restrição de movimentos desta vítima. É muito perigoso movimentar uma vítima de acidente de trânsito sem os cuidados devidos, sem as técnicas. Portanto, item 1 errado. Item número 2. Será que o item número 2 está correto? Esperou as autoridades para dar início à sinalização local e promover a interrupção da fluidez do tráfego. Erros aqui no item número 2. A primeira atitude em acidentes com vítimas é a sinalização do local, a sinalização da via. É a primeira atitude a ser tomada. Não se pode, não se deve ficar esperando as autoridades para dar início à sinalização. Resposta errada. E também, como regra, não se interrompe a fluidez do tráfego. Só vamos interromper a fluidez do tráfego quando for um acidente muito grave, no qual há um perigo muito grande para o trânsito continuar fluindo.
Mas como regra geral, o trânsito ele deve continuar fluindo até para que chegue o atendimento correto a esta vítima. Portanto, item 2 também está errado. Item número 3. Isolou o local do acidente e evitou a presença de curiosos. Item 3 está correto. Isolou, sinalizou o local do acidente e também evitou a presença de curiosos. Resposta correta. Item número 4. Interrompeu a fluidez do tráfego e obrigou os pedestres a ajudar. Resposta do item 4 errada. Interromper a fluidez. Como regra, já falamos que a fluidez do tráfego deve continuar, exceto se for um acidente de grande monta, um acidente muito grave. E depois obrigou os pedestres a ajudar também colabora aqui ainda mais para deixar o item errado. Nós devemos sempre pedir ajuda às pessoas. Não é bom agir sozinho. É sempre bom pedir ajuda aos outros. Agora, obrigar deixou a resposta errada. Item 4, errado. E por fim, item 5. Discutiu, já começa errado o item, discutiu sobre a situação e deu ordens aos socorristas do resgate. Item totalmente errado aqui na questão. Sendo assim, em relação aos procedimentos adequados de primeiros socorros, é correto o que consta apenas aqui no item número 3. Resposta correta da questão. Item número 3 apenas. No entanto, o aluno acabou marcando que estavam corretos o item 1 e 2. Resposta dele errada. Portanto, estas foram algumas questões de provas realizadas no dia 5 de julho de 2024. Questões sempre cobradas em provas teóricas do Detran. Aproveite essas questões para estudar e revisar, além de outras questões que você encontra aqui no nosso canal. Não deixe de assistir os outros vídeos aqui do canal. Tenho certeza que vão agregar muito conhecimento para você realizar também a sua prova teórica no Detran e obter sucesso. E se os assuntos deste vídeo agregaram conhecimentos para você realizar a sua prova teórica do Detran, deixe seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir esse vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais.